que algumas crianças falam errado? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre alguns dos motivos que podem levar as crianças a falarem errado. Se você ainda não é inscrito no canal, clica lá no botão de se inscrever, faça a sua inscrição, ative o sininho para você ser lembrado sobre os vídeos novos que eu carregar aqui no canal e não esqueça de deixar o seu like. Bom, o primeiro motivo que eu quero destacar aqui, que pode fazer com que a criança fale errado, é a falta de aferência. E essa falta de aferência, que seria o recebimento do estímulo, pode ser causada por pelo menos dois motivos. Um deles, o primeiro que eu gostaria de destacar, é a audição da criança. Se a criança não estiver ouvindo bem, ela não vai aprender, né? É como pedir que você aprenda uma nova língua sem ouvir essa nova língua. A gente não vai aprender. Ou então ouvir mais ou menos, com chiado, com ruído, ou faltando algumas partes. Não tem como a gente aprender algo novo, receber algo novo se isso não está entrando, se isso não está chegando, certo? O segundo motivo é que às vezes a criança tá ouvindo, a audição tá boa, tá 100%, mas tem pouca gente falando, né? E estímulo de televisão e de rádio não contam, tá, gente? Tem que ser estímulo de pessoa real, falando dentro de um contexto que a criança possa compreender. Então, é necessário que alguém esteja falando com essa criança, contando história, cantando músicas, estimulando de fato a fala da criança, para que ela se desenvolva, para que ela receba bastante estímulo. Esse é o primeiro passo para desenvolver a fala, receber o estímulo, é a aferência, tá? Por onde entra o estímulo de fala? Pelos sentidos, né? O principal deles é a audição. A visão contribui muito, então se você falar para a criança corretamente, né, de forma adequada, e ela puder olhar a sua boca, puder ver a sua expressão facial, analisar o contexto, melhor ainda. Quanto melhor for essa entrada, melhor vai ser a capacidade dela de absorver esses estímulos e para poder desenvolver a sua fala. Bom, esse é o primeiro passo. Depois, esses estímulos que entraram, se tiver tudo ok, né? Tanto com a audição dela como o ambiente externo tá ótimo em estímulo, a criança precisa processar. E aí é algo dela, né? É o cérebro dela que vai fazer esse processamento, né? Tanto a memória, a capacidade de ligar um conhecimento que já tem lá com algo novo que ela está recebendo. E o terceiro passo é a expressão. Então a criança precisa ouvir, processar para depois poder reproduzir. Então, o que pode estar de errado nessa reprodução? Porque às vezes a criança ela está ouvindo bem, está processando bem, só que tem algum problema com a musculatura. Por exemplo, ela tem uma língua presa, ou então ela tem a musculatura flácida e ela não consegue, por exemplo, fechar os lábios corretamente para falar o sonzinho do P, né? Ou o comando que ela manda, né, que o cérebro manda, não consegue ser executado pelos lábios. E é isso que a gente tem que analisar. Se a criança está com dificuldade para falar, será que ela não está recebendo o estímulo de forma adequada? Ou ela não está processando esse estímulo de forma adequada? Ou ela não está conseguindo expressar? Ou às vezes pode ser até mais de um, né? Ela pode estar com dificuldade em mais de um lugar desse processo. Então, se a criança está com dificuldade para falar, a gente precisa observar se o estímulo não está entrando adequadamente, não está sendo processado adequadamente ou então não está conseguindo ser executado. Às vezes a criança fala balata porque ela não percebeu que o som certo é r, barata, ou ela percebeu, ela consegue perceber sim, mas ela não consegue a força necessária e a coordenação necessária para vibrar a língua. Às vezes a criança fala tuva porque ela não percebeu que o som inicial é sh para falar chuva, ou simplesmente porque ela não tem força adequada. Às vezes ela percebeu esse som, mas ela não consegue fazer esse movimento. A musculatura dela não tem força adequada para fazer esse biquinho sh e controlar essa respiração, né? Essa respiração e o movimento da língua também sh para sair o som que ela percebeu que é o som correto. Se for uma dificuldade auditiva, resolver esse problema. Se for uma dificuldade para perceber
carregar ela de estímulos tanto auditivos quanto visuais para ela ver a posição correta da boca, ou se for uma dificuldade motora, né, uma dificuldade ali na via de saída, na expressão, ajudá-la com o fortalecimento da língua, posicionamento da língua, enfim. A gente precisa analisar qual é a dificuldade da criança, se é perceber, se é processar ou se é se expressar. Espero que esse vídeo te ajude a analisar de um jeito mais completo o seu filho ou seu aluno e a entender como funciona, né, esse aprendizado e a execução ali dos movimentos da fala e da linguagem, né? Não é tão simples quanto a gente imagina às vezes, e analisar a audição, analisar a fala, de um jeito que possa contribuir para melhorar a fala da sua criança. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre algum movimento ou alguma dificuldade específica, você pode deixar aqui nos comentários e a gente continua a conversa por lá, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar também esse vídeo com alguém que possa se interessar pelo assunto. Um beijo, tchau, tchau!